A monarca reinante mais longeva do mundo, a Rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira, se encontrou com 4 papas dos 5 pontificados que acompanhou. Ela visitou o Vaticano pela primeira vez em 1951, ainda como Princesa Elizabeth. O papa da época era Pio XII. Vamos acompanhar mais sobre esse assunto com Tarek Cardoso. A Rainha Elizabeth II, assim como os papas, é tida como uma chefe de Estado e líder religiosa. Como monarca, ela chefiava a Igreja Anglicana no Reino Unido. Num sinal de fraternidade universal e diálogo ecumênico, ela encontrou com diversos pontífices ao longo de sua vida e de seus 70 anos de reinado. Bianca, para a gente começar a nossa conversa, a gente leu muitas coisas, né, muitas notícias com números diferentes nesses dias divulgados pela grande imprensa, e aí a gente pode esclarecer alguns fatos, né? Por exemplo, encontro mesmo durante o reinado, a Elizabeth só teve, né, a Rainha Elizabeth II só teve com 4 papas, é isso? Exatamente, foram 4 papas. Foram João XXIII, depois de 19 anos, João Paulo II, depois Bento XVI e, enfim, Francisco. Tem um pouco de confusão porque ela também encontrou pessoalmente Pio XII, né? Mas ela ainda era uma princesa, não era rainha. Então a gente pode acrescentar aí, somos 5, mas se a gente acrescentar todo o período, né, de Pio XII até Francisco, aí sim a gente conta 7 pontificados, porque temos Paulo VI e temos João Paulo I. Bacana. E aí eu queria que você esclarecesse pra gente também, né? Eles são os dois chefes de Estado e também chefes de igreja, né? Que cuidam os dois de igrejas importantes. Queria que você comentasse pra gente também desse diálogo religioso, né? Que eles tinham, ecumênico, que eles tinham na prática cristã, né? Os papas e ela dialogavam também sobre este diálogo ecumênico, né? São nomenclaturas muito técnicas, né? A gente pode definir assim. Mas, claro, o Papa Francisco é um chefe de Estado, né? É o chefe da Santa Sé, digamos. E líder da Igreja Católica. Assim, o mesmo papel ela desempenhava também em todo o Reino Unido, né? São terminologias um pouco técnicas, às vezes um pouco difíceis de entender, mas na prática, como que a gente pode perceber isso, né? Porque se a gente for analisar o telegrama do Papa Francisco, ele ressalta justamente a sua cristandade, né? As suas raízes cristãs. Isso fica muito nítido, muito forte no telegrama que o Papa Francisco enviou ao agora rei Carlos, não sei como no Brasil está sendo chamado, rei Carlos III, rei Charles III, e o Papa ressalta justamente as suas raízes cristãs que ela levou durante toda a vida, né? Pra gente terminar só, né, queríamos que você apresentasse pra gente este lado, né, do Papa Francisco e dos papas, né, na história da igreja, buscarem sempre esse diálogo com os chefes de Estado. E aí é importante, né, essa proximidade que é estabelecida nesse campo diplomático da igreja com as outras nações, até mesmo com aquelas que pensam, que divergem um pouco sobre a nossa fé. Por exemplo, a Rainha Elizabeth II era líder, né, da Igreja Anglicana, que há tempos teve então uma separação, um cisma com a Igreja Católica, e mesmo assim essas barreiras e essa fraternidade universal tão buscada pelo Papa Francisco nunca foi impedimento para que os papas se encontrassem com ela, né? Não só o Papa Francisco, mas todos os papas, né, na verdade. Eu gostaria de dizer uma coisa que, na verdade, nenhum dos papas, né, nenhum papa recusa uma audiência. Se um chefe de Estado solicita a audiência quando vem ao Vaticano, quando vem a Roma, o Papa Francisco falou isso, ele só não recebe se estiver em campanha eleitoral. Se não estiver em campanha eleitoral, ele não há motivo para negar qualquer audiência a qualquer chefe de Estado e a qualquer líder de outras religiões. Pelo contrário, né, a gente sabe muito bem do compromisso do Papa Francisco, a sua busca incessante pelo diálogo interreligioso e pelo diálogo ecumênico. São 2 fundamentos do seu pontificado, a ponto dele escrever uma encíclica, a Fratelli Tutti, justamente dedicada a esse tema,
Ele vai ao Cazaquistão semana que vem, justamente o tema da viagem é o diálogo interreligioso. Pelo contrário, o Papa Francisco e os seus predecessores sempre viram essas ocasiões como uma oportunidade de aprofundar o diálogo, seja com os cristãos, seja com quem não é cristão. Então fica aí essa imagem de uma igreja sempre disposta a dialogar. Isso, e que fique este legado, né, para todos nós cristãos, esse exemplo dos papas e também da Rainha Elizabeth II. Grande abraço para você, muito obrigado pela conversa, Bianca. Obrigada eu. Tchau, tchau.